E aí, gurizada, tudo tranquilo? Aqui quem fala é o Pedro, aqui quem fala é o Córdova. Gurizada, seguinte, mais um vídeo de React, vamos reagir aqui ao vídeo do mano Dev Eric. Dev Eric é o dev que o pessoal já conhece mais que eu, pelo menos. É um youtuber aí que trabalhava no Mac, teve que estudar enquanto trabalhava, teve uma jornada massa, a gente até acompanhou no canal do mano Davin. Antigamente eu acompanhei a história dele lá. E agora ele fez um vídeo aqui, mano, dos motivos pelo qual não contratam Dev Júnior. Vamos ver se é true isso aí, vamos ver se é real. Também vou dar minha opinião dos motivos e Essa bora semana entender o que pediram que é, para os cara. júniors aqui da empresa O nome do largarem o vídeo que eles é esse, estavam ó, por isso não fazendo e contratam aproveitar esse Júnior. tempo mais Bora ocioso lá. para poder estudar. Em outras palavras, nesse momento atual aqui da empresa, a gente que é júnior, a gente vai atrapalhar mais do que ajudar. Mas assista aí o vídeo porque eu vou te dar um contexto melhor sobre isso e quero também saber a sua opinião de acordo aí com a sua experiência. Semana passada, nesse vídeo aqui, eu tinha contado que eu não estava conseguindo abrir um menu ali da nossa aplicação. Então, juntando com os dois colegas hoje, a gente percebeu que isso aqui era questão de autorização. Então, eu fui ali, mudei localmente o usuário e deu tudo certo. E depois eu comecei a debugar ali para ver o que estava rolando, né? Que eu estava com um bug para poder resolver. Então, eu nunca mexi nesse projeto, então pela primeira vez assim é muito tenso. Até você se acostumar ali com o design, onde que a galera se organizou a questão das pastas, como é que tá ali a questão das responsabilidades das classes. Você meio que pegar ali a manha do projeto demora um pouco. E eu acabei identificando o erro que na verdade era uma... Exato, só para pontuar, a arquitetura ali, a maneira que tá escrita ali, as pastas, a maneira que tá organizado, demora pra caramba pra entender, tá? Tu demora pra caramba pra entender o que cada componente faz numa aplicação. Tu demora pra caramba pra entender que já existe às vezes o que tu tá tentando fazer, por causa da arquitetura das páginas, né? Das pastas e dos arquivos. Então, assim, entrar num projeto novo como júnior, já tentando ajeitar bug cara, sem saber o projeto, cara, né, sem ter um suporte. Mano, o Júnior precisa de um suporte pra caramba, viu? O Júnior precisa, cara, precisa do sênior ali quase pegando no colo. Não tanto quanto um estagiário, mas pro projeto, no início pelo menos, é isso aí mesmo. Tipo assim, aqui a gente tem nossas pastas tais, elas estão definidas assim, a maneira que nós chamamos nosso componente é essa, a maneira que a empresa quer que a gente faça é assim. Então, o início, cara, é hard. Eu diria que demora 2, 3 meses fácil, só para tu entender a arquitetura do projeto, tá? Só para tu entender a arquitetura do projeto. Fora que depois tu vai descobrindo que já tem ainda o componente que tu quer fazer. Daqui a pouco, cara, tu tá fazendo um botão e, cara, sei lá, fazer um botão flutuante ou alguma coisa assim pro site e tu vê que já existe, sabe? Já existe, só que daqui a pouco ele tá numa página desativada, ele tá num componente que não roda mais em tela e tu nem sabia que ele existia, já tava codado, já tava pronto para só usar e passar prop. Então tu perde tempo refazendo coisa que já existe. O início é normal isso aí cara, eu já me ferrei bastante por causa disso, viu? Já sofri, já fiz uma página inteira e depois percebi que já existia, tipo, um componente que renderizava, sei lá, 80% do que eu precisava. E é isso, mano. Aí às vezes a gente ainda tem que voltar atrás porque é a maneira que a empresa quer. É a maneira da organização da empresa. Então, pontuando aí só isso, referente ao Júnior arrancar pegando bug. É a melhor forma de aprender? uma Provavelmente array que ela estava pegar vindo bug logo de cara vazia é e a uma gente das melhores precisava formas de dos aprender, dados mas que é uma das vinham formas dessa que array, mais né? Então se eu fui ferra fazendo no a lógica início. Vamos reversa lá. até encontrar onde que estava vindo essa array aí, né? E eu acabei que isso me levou ali para o back-end, porque era no back-end que estava acontecendo essa parte. E lá eu fiquei Só meio precisa entender a perdido porque a gente estrutura e não fazer um tinha um mock. serviço para E poder bora pra buscar cima, esses Deverick. dados. Então, fuçando um pouco mais, eu percebi que era uma associação no banco. Era de lá que a gente tirava esses dados que a gente precisava aqui no front-end. E aí, para isso acontecer, eu precisava que uma determinada propriedade ela viesse com valor de verdadeiro. Então, eu fui ali no mock e moquei, né, como Boa. verdadeiro, rodei a aplicação novamente e ela passou. Não aconteceu mais ali o bug que a gente estava tendo. E teoricamente eu teria Boa, resolvido mock true, já o acabou. problema, né? Que era só eu tratar, porque a gente precisava desses dados da array. Se não viesse, a gente pegava e estava quebrando a aplicação, porque não estava sendo tratado. No caso,
Tava quebrando a aplicação porque ele Tá, esperava um tu poderia simplesmente determinado tratar valor e isso não aí e retornava, né? se Retornava um viesse deixar a defined. aplicação Acredito que ela seja isso seguisse esses que ele dados, tá ou então ela mencionando. chegar e lançar um erro ali, né, dizendo que te precisava desses dados aí. Só que aí, cara, eu não entendo nada da regra desse projeto, eu não sei qual o impacto que vai ter de eu tratar isso aqui dessa forma, então eu vou precisar de alguém mais experiente que já trabalhou aqui nesse projeto para que consiga me dar um direcionamento melhor. E no fim das contas eu até estava certo, mas só que eu não poderia fazer um tratamento em cima disso aqui. Porque a gente Boa, bom no início é não ter medo de chamar o dev mais sênior ali e tal. Claro que muitas vezes em muitas empresas o dev sênior ele vai, cara, ele vai te tratar até mal, cara. Então assim, dev sêniores do Brasil, trata bem o Juninho, cara. Tu já foi um Juninho. Cara, às vezes tu pergunta e o cara, "Ah, não sabe ler." Aí o caramba, mano, se eu soubesse a resposta eu já não te chamava, né? E, cara, é complicado. Passei por umas empresas aí muito complicadas. Só de lembrar dá até aquele frio na espinha já, mas é isso, mano. Vamos lá. Não pode ter medo de perguntar igual, entendeu? É chato, é complicado. A gente se coloca numa posição ali vulnerável quando a gente chama o outro dev, né? Porque pra ele é óbvio, entendeu? Pra ele a resposta é óbvia, tu está sendo um tapado. Mas a verdade é que assim, não é óbvio no início, não é nada óbvio no início. A gente tem a maturidade, né? Tu tem que ir subindo devagar, tu vai entendendo o que que tá acontecendo, por que que chama. Cara, demora bastante, cara. Demora bastante. Então, não é óbvio. O início não é óbvio. Não precisa ter medo porque não é óbvio. O que tu tá perguntando, a tua dúvida, precisava é a de dúvida que o fato teu que se sênior já desses teve um dados dia. Então não pode ter medo de perguntar. Só pra pontuar aí. Eu sei que não foi esse o caso dele, ele perguntou de fato, mas eu só tô pontuando porque pros se outros eles júniores que tivessem vindo estão ali, né, eles são obrigatórios. vendo o Pelo que me vídeo, né, pra não ter falaram, medo isso mesmo. daqui tem Eu, algo a eu sei ver que ele com a perguntou questão nesse das caso, tá? tabelas da SAP, né? Porque esse erro aqui aconteceu em produção. Então a gente meio que popula ali as nossas tabelas com base nas tabelas da SAP, que já fica lá os dados do cliente, todas as paradinhas lá. Então não Ele trabalha com SAP? poderia vir essa Ai, que nojo. rei Digo, vazia, mas que estava legal. vindo, então a gente vai precisar Vai de ficar rico aí. uma investigação um pouco mais Rico e doido, detalhada. E igual no o final da Batman. tarde a gente teve uma reunião ali com um dos sócios da empresa. E resumo, a galera que entrou recente, isso inclusive eu, né? A gente vai ficar um tempo ali só estudando, talvez essa semana inteira e talvez a outra também, porque o pessoal está bastante ocupado, a galera que tem mais experiência, com algumas demandas, né, alguns prazos, e eu até não posso dar mais detalhes sobre isso aqui, mas para ser bem sincero, contando com o nosso nível atual, contando com o momento atual da empresa, com a questão das urgências ali nas entregas, as demandas, a gente atrapalha mais do que ajuda, velho. Então a gente vai ficar meio off dos projetos, porque se a gente for trabalhar no projeto, a gente acaba que chega uma hora que a gente não consegue andar sozinho, né? Então a gente vai precisar de ajuda de alguém para isso. E esse alguém, ele tá atolado de tarefa, entendeu? E ele tá sendo cobrado por isso também. Então a gente vai tirar esse cara desse contexto para esse cara conseguir destravar a gente que é mais júnior nas nossas tarefas. E no momento atual não tem como acontecer True. isso, entendeu? A gente precisa. É, é e não é. No caso, o Dev Júnior ele pode atrapalhar só se a demanda tiver muita urgência, tá? Por exemplo, tem uma demanda que tem que ser entregue amanhã, ou sei lá, hoje de tarde, ou cara, tá em prod lá um erro. Aí tu não vai botar na mão do Júnior, entendeu? Mas o Júnior ele tem que construir as telas mais tranquilas, sem muita coisa no início, né? E justamente para não atrasar. Ele só vai atrasar a empresa se ele pegar uma demanda muito difícil que ele fique se enrolando e fique chamando o sênior toda hora. Mas a partir do momento que ele chamar de vez em quando, a empresa já espera isso, tá? A empresa já espera e o sênior ele já tem que estar preparado para poder responder ali e ele já tem o prazo dele. Então, o prazo do sênior, ele meio que assim, quando ele diz lá, demora uma semana, por exemplo, um exemplo aleatório, tá? Demora uma semana para fazer essa coisa, seja uma tela, enfim.
ele já tá contando com as interrupções dele. Se ele não tiver contando, aí é um erro dele. Ele tem que pedir uma semana e 2 dias, uma semana e um dia, porque ele sabe que vai acontecer interrupções. Então, assim, é e não é. Atrapalha um pouco, mas é previsto. Entendeu? A empresa ela tem que prever que vai ter que o júnior tá passando por essa curva. E eu acho que assim, o júnior largar tudo pra ficar estudando, só estudando, não é legal. Não vai ser legal pra carreira do júnior. Ele vai demorar mais pra pegar as coisas. Eu acho que ele tem que, olha, sinceramente, eu sei que é difícil, o pessoal não vai concordar talvez, mas ele tem que trabalhar e estudar ao mesmo tempo, tá? O trabalho do programador é um constante estudo. Ele. A gente sabe que a gente mais estuda do que trabalha. A gente tem essa noção. Quem trabalha nessa área sabe disso. Então a gente. Acaba que assim, se ele tivesse passando pelo sufoco, encontrando os erros, fazia parte do estudo já. Isso aí, entendeu? Então ele largar o contexto ali do projeto para pegar um livro e começar a ler códigos que A retorna A, B retorna B, não é a mesma coisa. Entendeu? Ele vai estar estudando algoritmo, por exemplo, ali, que ele mostrou ali o livro do Clean Code, mas ele não vai estar estudando o projeto, entendeu? Ele não tá, vamos dizer que ele não vai estar passando por um problema real. Então eu acho que isso pode ser ruim. Eu acho que o certo é realmente se ferrar no início mesmo, ir pra cima e estudar no erro do projeto. Começa a abrir fórum, usa GPT se precisar. Lembrando, usa GPT, mas pede a explicação correta. Quando tu vê a resposta e der certo, beleza. Agora pergunta para ele por que que isso acontece. E aí o GPT te dá ali um porquê que acontece, procura no Stack Overflow e por aí vai. Não só pega o código e copia não, tá? É uma coisa que eu também tento evitar nas minhas tarefas, pegar só e Meio que copiar. deixar esses Então caras pergunta por que que trabalharem acontece, com pede uma foco explicação total ali no maior que do eles que ele te precisam dá entregar e para vai. que Aí vai dar seja tudo uma certo. parada mais produtiva. E assim, ninguém foi demitido, né? Mas isso já liga um alerta assim. Mas eu entendo essa visão dele de que pode atrapalhar. De fato, se ficar chamando toda hora, atrapalha. Mas já é previsto. Já é previsto. Aliás, é mais previsto que tu chame toda hora e tenha interesse do que virar as costas e ficar só nos estudos. Eu ligaria o alerta se ficasse só nos estudos, porque daí meio que tu tá ficando de lado, sabe? Tu fica de escanteio, assim. Então, Muito forte na enquanto minha tu deveria mente. E antes que estar você fique aí estudando o comentando, problema do ah, que a projeto, né? empresa é isso, é aquilo, aquilo É e o minha outro, opinião, cara, tá? os caras da empresa eles já sabem que eles vacilaram com algumas paradas e já fizeram várias reuniões assim com a gente, e eu acredito que com eles também, né? Mas já tem bastante feedback pra gente em relação de como que essas coisas vão se consertar, algumas ideias, algumas posturas que os caras adotaram para que isso seja resolvido e que também não venha acontecer novamente, né? E eles pediram desculpa pra gente várias vezes assim, porque colocou a gente nessa situação, né? Porque é meio chato assim a gente ter que parar de Boa. trabalhar porque a gente não consegue ser útil e ter que pegar esse tempo aí para poder estudar, né? E eu queria ouvir assim a sua opinião mais em relação à sua experiência, não aquilo que você acha que é, porque já me falaram, eu até concordo com isso, que os júniors, né, demora um pouco para ele se pagar. Porque ele entra na empresa, ele é lento, ele não entende muito bem ainda das coisas da empresa, tá ali no processo de adaptação. Então, mesmo depois de passar dessa parte, ele vai entrar em algum projeto e ele vai precisar de alguém mais experiente ao lado dele, né? E muitas das vezes, quem é júnior precisa muito dessas pessoas. Então é como se o cara tivesse que ficar ali do lado do júnior o tempo inteiro, entendeu? E isso acaba que você tira o cara do contexto dele, né? Ele tava trabalhando, tava imerso em alguma tarefa, você vai desfocar o cara para o cara poder te ajudar, depois o cara volta para a tarefa dele e você chama ele de novo, né? Então acaba que isso pode abaixar a produtividade do projeto inteiro, entendeu? Então, se a empresa ela não tiver com um preparo, um suporte para poder receber um júnior dentro da equipe, o júnior realmente ele pode chegar ali e acabar atrapalhando mais do que ajudando, né? E talvez seja por Mas aí você já matou a charada, já, Dev Eric. Aí tu já matou a charada. Se a empresa não tiver o suporte, aí ela não tem preparo, né? Pra ter o júnior, né? Ela tem que ter esse suporte. Não dá pra tu largar um projeto todo nas mãos do júnior. Tu tem que ter ali o júnior, o cara mais sênior. Pode ser até um pleno, de repente já consegue ajudar.
ou um sênior. Para mim só são títulos, mas ela não pode largar ele solto, né? Isso aí seria um erro realmente da empresa. Mas se a empresa tem maturidade para ver isso e já, Por e isso já que algumas conta com empresas isso, não conta com os contratam gaps ali, os júnior, cara. erros Eu nunca tinha entendido isso, que né? vão surgir, Até então passar na não tem pele problema nenhum. desse momento atual aqui da empresa que eu trabalho. E talvez nessas empresas que não contratam júnior, elas estejam certas, né? Porque elas não querem. O júnior, na verdade, ele é um investimento para a empresa, né? Ele não é o cara que toca sozinho o projeto, mas ele é o cara que vai dar retorno lá na frente. Então, por isso que eu falei, é interessante para a empresa contratar o júnior, pensando no que ele vai se tornar. Porque no final das contas, se tu tiver um júnior na empresa, o custo dele é menor e, né, tu paga menos ele vai adquirir experiência no projeto e lá na frente, quando ele for pleno, quando ele for sênior, ele não vai ganhar tanto quanto contratasse um sênior de fora. Entendeu? Então, essa é a vantagem que a empresa vê, é transformar um júnior num pleno, num sênior, e subindo, e ele continuar na empresa. O júnior é um investimento a longo prazo. Por isso que uma empresa pequena, uma empresa mal estruturada, ela não vai, realmente, ela vai ter mais Esse ter dificuldade de esse contratar o júnior. preparo de pegar Porque alguém ele não bem resolve de experiente ponta a ali ponta o para poder problema dela. estar orientando ali no Esse começo, né? é, esse é o Então eu queria ponto. saber a sua experiência sobre isso, mas não aquilo que você acha que deve ser o certo, né? Porque isso eu acho que todo mundo consegue pensar e consegue expressar sobre isso. Mas eu queria ouvir a sua experiência, se você já passou por algo relacionado a isso aqui que eu acabei de falar, entendeu? Eu queria ouvir experiências reais, assim, e não só achismos ou teoria de como que as coisas devem funcionar num cenário feliz, num mundo ideal. Tive uma reunião, cara. Aqui ele já tá Passaram pro falando time sobre de Clean sistemas da Architecture, empresa. que Até as acho que é do coisas livro que ele tá lendo, estudando. se voltarem ao normal, né? E eu poder trabalhar em um Ixi, projeto novamente. Então, fizeram uma call ih, ali comigo para rapaz, poder me mostrar a sustentação solução de um é bug que a gente estava tendo em complicado. produção. E era sobre uma parada que os caras chamam aqui de replicação, né? Que seria você pegar as tabelas da SAP, selecionar ali os campos que você quer e tal, e você trazer esses dados ali pro nosso banco, né? Você já consegue fazer os filtros antes desses dados chegar no banco. Então, é uma parada bem massa, assim, que eu Caraca, o cara tava com dificuldade de mandar ele resolver acabei bug, mano. aprendendo hoje, né? E Pegar aquele problema que eu tava sustentação. tendo no começo do vídeo que eu falei, Vai, hoje eu acabei voltando pra toma. ele, eu demorei mais ou menos umas 2 horas debugando ele, cara, porque eu ainda estou me familiarizando ainda com essa parte do projeto, a questão das pastas, como que os caras estão trabalhando com isso daqui. Então eu fui ali debugando e eu não tava entendendo algumas partes do final ali do nosso fluxo, né? Do fluxo que eu tava testando. E quando eu percebi, cara, quando a gente roda local, os caras criaram uma parada, um fake, né? A gente bate nesse fake e retorna sempre sucesso. E no ambiente de prod, não, a gente bate direto, faz um post direto para uma API, por exemplo, né? E, cara, eu colocava console, eu fazia de volta aos estudos. Hoje eu passei o dia todo estudando ali sobre objetos. Bom, aqui vai falar dos estudos dele, gurizada, mas acho que o ponto que eu queria falar com vocês já foi tratado ali, que é a questão do Juninho. É isso. Comenta aí embaixo o que vocês acharam desse tipo de vídeo. Ah, deixa o gostei, compartilha, curte, comenta. E vamos pra cima. Me ajuda aí a chegar a 10 mil inscritos no canal. O canal tinha passado por uma pausa longa aí de mais de 3 anos, 4 anos, sei lá. E então eu tô voltando agora. É como se eu estivesse voltando do zero, gurizada, no final. Não tá sendo entregue o vídeo pra todo mundo, então aí verifica a sua inscrição, tá? Ativa o sininho também pra receber todos os vídeos. Eu tô postando vídeo quase que diariamente aí. Agradeço o carinho e visualização. Tenha um ótimo dia. Até o próximo vídeo, até a próxima live. Valeu, falou e até.